E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para uma aula de Geografia 1. Capítulo 11. Indústria brasileira, governo de JK e o crescimento econômico brasileiro. O governo de JK entrou para a história do Brasil com um período de enorme crescimento industrial, onde concentrou um expressivo investimento estatal na área de bens de produção, já que este setor dependia de alta aplicação inicial de capitais e oferecia um lento retorno do investimento, o que desinteressa o capital privado. A produção de bens não duráveis foi a primeira a se desenvolver no país, de modo que, nos meados do século XX, o Brasil continuava a importar grande parte de bens duráveis e dos bens de produção que consumia. A evolução do processo de industrialização no Brasil. O crescente aumento da participação do setor secundário, que eram as atividades industriais, no produto interno bruto brasileiro, especificamente a partir da década de 1940. É importante a gente destacar que esse aumento foi o fruto da política nacionalista de Vargas, fundamentada no modelo de substituição de importações, principalmente de bens não duráveis, o que reduziu significativamente a importação desses produtos. No entanto, o país carecia ainda de bens duráveis e intermediários, o que representava um obstáculo para o processo de industrialização. Dessa forma, no governo de JK, houve um redirecionamento da política econômica com um planejamento que passou a investir nesses tipos de indústrias. JK e a industrialização. Na década de 1950, ocorreram mudanças relevantes no contexto mundial que favoreceram o desenvolvimento da indústria. O fim da Segunda Guerra Mundial, a evolução dos sistemas de transportes e de comunicações, a construção da ordem bipolar e o avanço das organizações internacionais financeiras possibilitaram o deslocamento de volumosos investimentos para as áreas periféricas do mundo. JK adotou uma postura distinta da de Vargas em relação ao capital controlador das indústrias. Com Vargas, o investimento do capital estatal era dominante. Com JK, o capital estatal continuou forte, tendo em vista o plano de metas, mas somou-se ao capital estrangeiro. Essa união marcou um processo de internacionalização da economia, seguindo uma tendência mundial. A entrada de empresas estrangeiras, principalmente no setor de bens duráveis, foi fundamental para o enorme crescimento econômico do período e determinou uma formação do modelo tripé: capital privado nacional, capital estatal e capital estrangeiro. O capital privado nacional foi dominante do início da industrialização do país, com ampla participação nas indústrias de bens de consumo não duráveis. O capital estatal teve grande importância durante a era Vargas, se manteve com o JK por meio do plano de metas, mas definiu uma série de investimentos públicos indutores do desenvolvimento. O grande destaque foi a indústria automobilística. Atrelado a isso, o governo investiu na integração do território nacional por meio de rodovias que possibilitaram menores custos a curto prazo para o transporte de mercadorias. O capital estrangeiro, diversas empresas estrangeiras foram atraídas para o país, principalmente no setor de bens de consumo duráveis. O plano de metas 50 anos em 5. O novo governo adotou o slogan 50 anos em 5, que se baseou no plano de ação governamental que ficou conhecido como Plano de Metas. Consistia em 30 objetivos prioritários divididos em 5 setores: energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Além disso, o plano incluía a chamada meta-síntese, que era a construção de Brasília. Consequências do período de JK. O antigo Projeto Nacional Desenvolvimentista da era Vargas foi abandonado e empresas com sede no exterior aumentaram sua participação na economia, gerando um processo de desnacionalização. Além disso, aumentou também a dependência tecnológica do país, pois grande parte do que passou a ser fabricado aqui era desenvolvido externamente.
Devido à concorrência de grandes empresas do capital estrangeiro, muitas empresas de base nacional não resistiram e acabaram falindo. A economia brasileira cresceu, mas a capacidade autônoma de produção diminuiu. Uma das marcas do processo de industrialização tardia vivenciada pelo Brasil foi o crescimento econômico desacompanhado do desenvolvimento know-how, isto é, um crescimento com fraco investimento na produção de conhecimento técnico-científico. Outra consequência do enorme crescimento econômico foi a ampliação da dívida externa do país e o crescimento da inflação, com o aumento generalizado dos preços. O aumento da concentração econômico-espacial, ampliando os contrastes entre e dentro das regiões, é a diminuição dos investimentos na agricultura e no rodoviarismo, o que aumentou os custos de transporte de carga. O governo de JK foi marcado por um amplo crescimento econômico, o que mudou o patamar do desenvolvimento do país, mas gerou consequências que afetaram períodos seguintes. Nosso capítulo 12 fala sobre indústria brasileira, milagre econômico e a marcha forçada. O período dos governos militares teve grande importância no processo de industrialização do país. Ao longo dos 20 anos da ditadura, destacaram-se o período do milagre econômico, da marcha forçada e da estagnação da década de 1980, conhecida como década perdida. O milagre econômico foi um período inicial da ditadura. As medidas econômicas objetivavam o combate à inflação e a retomada dos investimentos para viabilizar um novo ciclo de crescimento. Entre essas ações efetivas, houve a revogação da Lei de Remessa de Lucros, que era proposta pelo João Goulart, beneficiando o capital estrangeiro investido no Brasil, o controle sobre salários, a extinção da estabilidade de emprego com a criação do FGTS e a instituição da correção monetária. A partir de 67, o objetivo primordial do governo passou a ser o crescimento econômico. O sucesso foi alcançado graças ao bom desenvolvimento das indústrias de bens duráveis, como os automóveis, eletrodomésticos e da construção civil. A ampliação do crédito aumentou a demanda por bens duráveis e o sistema financeiro de habitação contribuiu para a expansão da construção civil. O primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento foi criado em 1970 com o objetivo de preparar a infraestrutura para o desenvolvimento do Brasil nas décadas que seguiram. Grandes obras foram realizadas à época, como a construção da rodovia transamazônica, da Ponte Rio-Niterói e da usina hidrelétrica binacional de Itaipu, inauguradas em 72, 74 e 84. Os governos militares tinham o projeto Brasil Potência e aproveitaram momentos de grande disponibilidade externa de capital a juros baixos para realizar o quê? Grandes investimentos em infraestruturas, com destaque para as rodovias, telecomunicações, portos, hidrelétricas e usinas nucleares. Os aspectos mais negativos do milagre econômico foram de natureza social, devido à forte tendência concentradora e excludente do modelo adotado com base nos padrões de produção e de consumo da sociedade norte-americana. Assim, enquanto os empregos nos postos mais altos da administração eram bastante valorizados, os salários dos trabalhadores de baixa qualificação foram arrochados com reajustes inferior à inflação anual. Em 1973, o milagre entrou em decadência e contradição. O país começou a sentir os efeitos do grande aumento da dívida e da crise do petróleo. A consequência disso tudo foi a expressiva elevação dos preços de combustíveis em consequência da redução de sua forte oferta no país. Naquele período, grande parte do petróleo era utilizado pelo Brasil era importado. A marcha forçada foi o período após 1973, que ficou marcado pelas dificuldades associadas à crise do petróleo e à redução da liquidez do sistema financeiro internacional.
O governo de Geisel enfrentou essas dificuldades em um movimento que ficou conhecido como a Marcha Forçada, que tratava-se do Estado brasileiro buscando mecanismos por meio do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento para manter o crescimento com um cenário desfavorável. O Estado fez, então, grandes investimentos, principalmente no setor de energia. Podemos destacar a ampliação de investimentos da Petrobras na plataforma continental, principalmente na Bacia de Campos, a criação do Programa Nuclear Brasileiro, que buscava uma parceria com a Alemanha, a ampliação dos investimentos em hidrelétricas e a criação do Programa Nacional do Álcool, com o objetivo de desenvolver e consolidar uma fonte alternativa de energia para substituir os derivados do petróleo. A adoção do projeto não foi o êxito total, nem um fracasso completamente. Ao mesmo tempo, houve alguns expressivos avanços econômicos. Com o aumento do crescimento econômico, ocorreram algumas distorções. E é isso, meu povo. Faça os exercícios, dúvidas, escrevam nos comentários e até a próxima.